Paz, Senhor Jesus, amados, vamos estar falando um pouquinho mais, sobre as 7 cartas do Apocalipse, onde vamos estar falando um pouquinho do auxílio bibliográfico, subsídio teológico. Os vencedores, eles não sofreram o dano da segunda morte, não sofrerão o dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao concluir, esta carta, o Espírito relembra a todas as igrejas de que há uma coisa pior do que a morte física, que se encontra hoje disponível no mundo, É a morte espiritual. A segunda morte, a separação final, Apocalipse 20, do verso 11 ao 15 e Apocalipse 21, verso 8. Esta morte, ela implica numa eterna separação do plano, promessas, amor, misericórdia e graça de Deus, Fé ou confiança em Deus não mais existirão. A salvação será impossível e ninguém esperará por mudanças no futuro. A comunhão com Deus será para sempre perdida. Por outro lado, os que são vitoriosos, à medida que habitam no amor de Cristo pela fé, nunca terão medo da segunda morte, pois Deus tem-lhes reservado um lugar na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, A implicação contida nesse versículo é que se alguém não for vitorioso, sofrerá a segunda morte, no lago de fogo, em Mateus 25, verso 41. Jesus enfatiza que o fogo eterno não preparado para os homens, mas para o inimigo, o diabo, e seus aliados, anjos descaídos. Mas os que se recusarem a se arrepender e se desviarem ou descrerem no Filho de Deus, compartilharão ali do mesmo destino de Satanás, As coisas que brevemente devem acontecer estão revelados em Apocalipse, revelação vinda diretamente do trono de Deus para nossas vidas. Através de quem? João. O João, ele era considerado apóstolo do amor, Aonde ele estava na ilha de Patmos e recebeu esta revelação do Senhor, Qual que é a perseguição governamental? É uma palavra bem difícil e até difícil de compreender, mas vocês vão compreender. Esmirna, ela já sofria a tirania de Roma. Mais adiante, Jesus identifica tal tribulação como prisão ou encarceramento, encerramento de suas vidas, quer dizer, presos. A palavra tribulação, ela é tulips, no grego, é muito radical. Literalmente, ela significa esmagar um objeto, comprimindo-o. Descreve a vítima sendo esmagada e seu sangue extraído. Descreve pessoas esmagadas até a morte por uma enorme pedra. Também descreve a dor de uma mulher ao dar à luz aos filhos, Em Esmirna, os crentes eram dolorosamente esmagados sob as rígidas cláusulas da lei romana. Eram arrancados de suas casas, capturados nas feiras livres e levados cativos. César jogava toda a força de seu poderoso império sobre esta pequena igreja, e muitos desses santos já haviam selado seus testemunhos com o próprio sangue. Quando a igreja foi fundada em Jerusalém, era Israel quem lhe avultava como ameaça, e não Roma. Além do mais, vigorava naqueles dias o Pax Romana. Embora cada país conquistado pudesse conservar seus próprios líderes e costumes, tinha de prestar cega obediência ao imperador. Aparentemente nada havia mudado. O povo ainda gozava certas liberdades políticas, religiosas e culturais como hoje, Mas lá estava o Império Romano, pronto a reprimir qualquer indisciplina. Mas tudo mudou repentinamente em mais ou menos 67 depois de Cristo, Um louco chamado Nero subiu ao trono de Roma. Temendo perder o trono, ele matou suas 3 primeiras esposas e a própria mãe. Sobre sua insanidade, as chamas da perseguição foram inflamadas contra a igreja. Nero culpou os cristãos por muitos de seus erros políticos. Foi esta a perseguição mencionada nas 2 epístolas de Pedro. Mas Nero morreu cedo, ali proporcionando momentâneo refrigério à igreja, Na época em 81 depois de Cristo. Porém, outro insano assume o poder. Domiciano era mais cruel que Nero. E logo uma segunda onda de perseguição refere-se, que se levanta contra os cristãos.
Essa é a perseguição que Jesus se refere na carta a Esmirna, né? Ao expandir-se a Roma, conquistou muitos territórios e países, gerando ali grande diversidade de línguas e culturas no império. Como unificar tantas diversificações? A adoração ao imperador foi a resposta. Uniria o império, pois obrigaria cada cidadão romano a prestar uma vez por ano pública lealdade diante do busto de César. Mas, para os cristãos, adorar a César era uma traição do reino dos reis, né? Do Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés de declarar César o Senhor, os primeiros cristãos bravamente confessavam Cristo é o Senhor. Como resultado, passou a igreja a sofrer dolorosamente as circunstâncias, né? E isso hoje não é muito diferente, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos estar aprendendo cada dia mais como se defender de qualquer ameaça, né? Estando na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?